Olá, meu colega, vamos falar agora sobre os tipos de leilões que existem, né? Como falei, quando o leilão é praça, né? De imóveis é praça. Bem, os tipos eles são principalmente os extrajudiciais e os judiciais. O judicial, como eu falei, é decorrente de penhora, para pagar dívida trabalhista, dívida tributária, dívida civil, né? Acidente de trabalho. Essa- é, o leilão judicial é uma forma de expropriação de bens legal que é feito para satisfazer o crédito de um credor. Crédito, credor, débito, devedor, né? Então, quando há o leilão, ele é utilizado pela venda pública do imóvel para satisfazer essa dívida. Já o extrajudicial, ele é feito para liquidação do bem. Por exemplo, se eu quiser vender meu imóvel, eu ligo para um leiloeiro e falo, quero ofertar meu imóvel e ele vale 300 mil. O leiloeiro vai perguntar quanto você está disposto a receber por ele no mínimo. Então, tipo, eu quero receber 250, vale 300, né? Então o leiloeiro começa o leilão no 200. Se houver lance 210, 220, 230 e sair no 230, ele vai me ligar, olha, saiu abaixo do teu pedido, você quer vender por esse preço? Se eu não concordar, o leilão ele não é concretizado, não finaliza. E esses dois preços que o leiloeiro pede realmente é para que ele tenha uma margem para manobrar quando ele faz o lance, né? Mas quando há o leilão extrajudicial, ele realmente ocorre em razão do interesse. Pode ser inclusive interesse dos bancos, porque os bancos muitas vezes eles fazem a consolidação da propriedade quando ele tem um financiamento. Por exemplo, você comprou um imóvel, financiou ele, não conseguiu pagar, o banco ele consolida a propriedade quando você faz a compra, você faz uma alienação fiduciária na matrícula do imóvel, né? Então você comprou, mas você está alienando para o banco como fidúcia. Fidúcia é garantia o imóvel em razão da dívida. Se você não paga a dívida, o banco consolida a propriedade, transferindo para o banco a propriedade do imóvel, já que ela é garantia da dívida que você contraiu. Então, o leilão extrajudicial, no caso de banco, como ocorre em muitos, ele decorre disso, ele decorre da execução do imóvel que você não pagou e da consolidação da propriedade para o banco. Então ele oferta para o leiloeiro fazer essa negociação, né? A notificação, ele dá 20 dias para o cartório para regularizar o débito que você tem. Se não regularizou, ele consolida a propriedade e tchau, perdeu o imóvel, vai ter que entrar no leilão para ser feito, né? Você tem o prazo, ele é disponibilizado, então você não regularizar a pendência, isso causa um prejuízo. Tanto que acontece que pessoas, quando elas estão com dificuldade, elas entram com revisão de contrato bancário para não passar por essa situação. Porque o fato de você estar em mora, estar em atraso, em dívida com o banco, autoriza ele a consolidar a propriedade com base na alienação que você fez no financiamento e com isso transferir para ele poder vender num leilão extrajudicial. As construtoras usam isso bastante quando elas fazem a venda do imóvel na planta e você não paga tudo, então tipo, não teve nem o registro da matrícula, porque na planta só sai a matrícula depois que é feita a entrega do imóvel, né? Então tipo, eles têm essa prerrogativa de fazer isso. E o judicial realmente tem a situação das dívidas próprio terreno, que são as dívidas decorrentes do próprio imóvel, que é o IPTU e o condomínio são as principais que ocorrem, tá? Como eu falei, pode ter trabalhista, pode ter de falência, mas as principais que ocorrem normalmente é de condomínio e IPTU, porque é dívida própria terrena, própria da coisa. Então essa dívida ela tem preferência, no caso, para fazer a oferta do bem. Quando você vai executar um condomínio, a primeira coisa que eles ofertam é o próprio imóvel, por causa desse tipo de dívida. E os tipos, como falamos antes, é o online, que é a lei ela, atual, depois da alteração do Código de Processo Civil, ela tem preferência, né? E a presencial, que é a exceção à regra quando ocorre em algum lugar muito remoto, que não tem acesso de todo mundo à internet, tipo uma cidade do interior, lá pode ser feito presencial. O híbrido, no caso, é quando ocorre ambas ao mesmo tempo. E outra coisa interessante do leilão, como voltar aqui para o extrajudicial, se não houver a venda nem na primeira nem na segunda praça do extrajudicial, você pode fazer fazer a aquisição da propriedade pela venda direta, que é como se fosse um catálogo de imóveis que os bancos têm. Isso é muito legal. Você vai no site do banco e lá tem todos os imóveis disponíveis, o preço que está, o desconto da avaliação e a forma de pagamento, e você oferta para o banco a aquisição. Mas eu vou falar isso depois, quando falar especificamente da venda direta, vocês vão ver como funciona lá e vai ser bem tranquilo. Bem, sobre os tipos de leilões é isso, e agora vamos para o módulo 2.
É isso aí, vamos pra cima.